Olá, meu nome é Marina e eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que a gente pensa, fala e faz muitas das vezes em relação aos nossos filhos. Aquela velha frase: eu não tive, mas os meus filhos vão ter. Os meus filhos vão ter o melhor. Gente, isso é super natural de nós fazermos como pais. Muito natural, porque nós como pais zelosos passamos por várias coisas, mas não queremos que os nossos filhos passem. Principalmente no que diz respeito a festas de aniversário. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu já vou te pedindo, curta, comenta e compartilha esse vídeo e vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. É natural nós queremos que os nossos filhos tenham aquilo que nós não tivemos. É projetar neles sonhos também que eram nossos. Isso acontece, só que isso é ruim. Principalmente você projetar nos seus filhos aquilo que você queria para você. O que acontece? Com as festas de aniversários, nós fazemos isso porque antigamente não existia essa indústria das super festas. O que importava era encher os balões, colar gravuras nas paredes, juntar os familiares, enrolar docinhos, fazer bolo, porque o que importava mesmo era a celebração em família ao redor da mesa. Não tinha essa indústria das festas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Veja esse vídeo. Olha as festas que estão tendo hoje. Festas muito lindas, com certeza. Onde há o exagero das cores, das coisas. São muitas mesas. É muita coisa que chama atenção. Isso não tinha antigamente. Só que hoje, essa indústria da festa, ela só está crescendo cada dia mais. E é importante você celebrar. É importante criar memórias. É importante você convidar pessoas que você ama para desfrutar ali daquele momento. Para mostrar, ai, consegui um ano de vida, meu filho aqui está fazendo 7. Eu fiquei impelida em fazer este vídeo por causa que meu filho fez 7 anos esse mês. Então isso é normal, traz também boas memórias, nós construímos boas memórias. As festas também aguçam a criatividade, você colocar ali a mão na massa, fazer as coisas, isso é muito bom. Mas o problema tá onde? Em você falar assim, eu não tive, mas meu filho vai ter. Beleza. Você quer dar o melhor, porque às vezes a gente tá muito movido nas coisas materiais, mas esquecemos também que muitos também faltou a atenção, faltou o carinho, faltou a presença, mas nós somos levados mais para essa vereda, porque nós vivemos num mundo capitalista. Ok, não vamos falar sobre isso agora. Nós podemos fazer festas incríveis que vai trazer uma boa recordação, mas sem cair na armadilha de querer impor a nossa vontade sobre a vida dos nossos filhos e sem cair também naquela armadilha de fazer coisas que é só para agradar o outro e não para agradar a criança que está fazendo aniversário e acaba saindo tudo do controle. É o que a gente pode ver aqui, ó. Gente, veja essa festa. Não dá pra saber de quem que era o aniversário. Se era dessa criança menorzinha que tava chorando. Mas eu sei que a maior parte das crianças correram ali. Ficou uma menininha corajosa. Todos correram com medo desse Hulk. Ok, as crianças veem isso na televisão, nos filmes. Eles gostam disso. Mas quando veio isso pessoalmente, olha que desastre virou esta festa. Esta daqui, o problema foi ainda maior. Colocaram os personagens ali do filme e aí trouxeram o vilão. E as crianças sabem o que é real e o que não é real? Ah, gente, eles aproveitaram para acabar com o vilão. E começou uma briga batendo no personagem ali que estava representando o Thanos. Gente, será que é necessário isso? Será? E aí você fala assim, ah, eles se divertiram, né? Acharam que acabaram com o mal. Veio o espírito dele dos Vingadores ou alguma coisa assim. Mas isso não é uma celebração. Isso não pode ser uma celebração. Coisa que acaba também, os pais acabam exagerando demais nas festas. E aí fecha o buffet, faz aquilo outro. E aí quando chega no dia, a criança está doente. E aí você leva uma criança doente para uma festa. Eu já vi isso. Criança que não pôde desfrutar do seu próprio aniversário porque estava doente. E ainda mesmo assim, passou de um colo pro outro. Antigamente não tinha essa coisa assim, tá gripada, vamos preservar. Não, passou de um colo pro outro, a criança vai ficando moada. E aí acabou que a criança teve que ir para uma sala reservada para ficar tranquila. Não pôde ficar no aniversário. Ou crianças que dormem durante o parabéns, durante a festa toda, só acorda a criança ali durante o parabéns. E quando vai cantar parabéns, a criança fica assustada. Ela fica
ali aquele medo, porque ela não tá acostumada com esse tanto de pessoas. Isso acontece principalmente em festas de um ano. As festas de um ano, vamos ser bem sinceros, eu fiz isso. Gente, como? Vou dividir aqui com vocês. Primeira coisa que é aquela questão assim, a festa de um ano definitivamente não é para criança, é para os pais. Mas alguns exageros que nós cometemos não é para criança, como eu mesmo fiz. Eu quis fazer algo impelida, muitas pessoas falando assim, faz, e ainda naquele negócio lá, eu não tive, mas meu filho vai ter as fotos. Então, este meu filho que hoje tem 7 anos, e nesse processo eu fui adquirindo maturidade, fui crescendo. Hoje, as festas que nós fazemos mudou. Eu penso realmente nessa questão de gerar memórias, de construir tradições familiares. Aqui em casa agora nós temos a tradição, tem 2 tradições. No dia do aniversário, a pessoa ganha o café da manhã na cama com as coisas que ela gosta. Nem sempre só são as coisas saudáveis, porque é no dia do aniversário. E a pessoa se sente muito amada por estar ali sendo despertada pelos pais, cantando parabéns, o irmãozinho agora também. Outra tradição que eu construí na última festa que eu exagerei. A última festa foi em 2020. Não podia ter essa questão de aglomeração de pessoas. E naquele desejo de agradar outras pessoas, fulano, ciclano não vai poder, então vamos fazer 4 festas. Fiz 4 festas, já não eram aquelas festas assim exageradas, eram 4 festinhas, mas a única coisa que meu filho queria era uma festa do Batman. Ele só queria uma festa do Batman, com os amiguinhos ali dele, que eram só 2 amiguinhos que ele queria mesmo. Só que eu inventei e fiz 4 festas. Em uma dessas festas, que foi a festa que ele falou que ele gostou muito, foi a festa que ele pôde decorar o bolo. E logo em seguida eu fiz a mesma coisa também para uma sobrinha minha. Então virou também uma outra tradição. Neste aniversário foi o momento, o clímax da festa de aniversário, que deixei o bolo, fiz o bolo do jeito que ele queria, recheei ele ali como ele queria, e na hora de decorar eu coloquei ele e os amiguinhos para decorar. Na verdade era ele. Aí eu falei assim, você quer chamar todo mundo para participar? E todo mundo participou e foi assim, ficou muito legal, muito legal. Mas isso porque realmente eu fui aprendendo com os erros. E este vídeo aqui não é pra sair falando assim, porque você tá errado se fizer isso. Se faz sentido pra você, pra sua família, faça. Se você não tá falando, só impondo assim, vai ser do meu jeito. Como eu já fiz, eu falei assim, eu tenho que escolher agora os temas do aniversário, porque ele vai crescer e aí eu não vou poder mais escolher. Quando é pequeno, a criança de 1 ano não sabe o que está escolhendo. Beleza. Bom, nós temos que pensar naquilo que vai agradar primeiro o aniversariante. E é algo também que eu venho construindo ao longo do tempo. Por exemplo, no primeiro ano de aniversário do meu filho, eu fiz um bolo ali, mandei fazer um bolo de 2 andares, lindo. Só que o meu filho não pôde comer do bolo. Já no aniversário do Davi, agora de 1 ano, eu já fiz um bolo que ele poderia comer. E é o bolo que os aniversariantes também comeram. Era um bolo de banana. A comida era carne moída com angu. Sim, carne moída com angu, porque é algo natural que o Davi comia. Então, ele pôde desfrutar de todos os momentos ali do aniversário dele. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos isso. Eles precisam fazer algo que vai agradar a eles. Eles precisam também não ser egoístas. Você pode pensar nas outras pessoas, mas é o dia do seu aniversário. Faz sentido assim, o primeiro pedaço de bolo vira aquela guerra. Nossa, essa aí do pedaço de bolo é terrível. Aí um sai com raiva, o outro sai. O primeiro pedaço de bolo é do aniversariante. Não é nem da mãe, nem do pai. É dele. Se ele quer comer o primeiro pedaço de bolo, ele que tem que comer. Não é ficar fazendo aquele discurso político para agradar um, agradar outro. Não, tem que ser para ele. Nós temos que pensar, se enveredar por este caminho no qual você faz festas ostentuosas, onde você mostra para as pessoas aquilo que você pode fazer. O que nós não está ensinando para os nossos filhos? Primeiro é a questão de eles acharem que eles têm que ter muita coisa, serem ostentadores para mostrar para os outros a necessidade de aprovação. Você vai construindo ali. Aí você faz aquelas listas enormes de pessoas. Não, chama fulano, cicrano, porque senão eles vão ficar chateados. Aí você ensina a necessidade de aprovação. Você precisa ser aprovado pelos outros para poder se sentir amado. Aí é o grande problema. Nós temos que ser aprovados por Deus e não pelos
pelos outros. Segunda coisa é você e tirando também a autonomia do seu filho para poder fazer escolhas boas. Se desde pequeno você vem fazendo esse tipo de festa, a criança vai crescer querendo esse tipo de coisa. E aí vem a relação com os pais. Ah, gente, a relação com os pais. Como a gente faz com Deus. O seu filho só chega pra você pra te pedir coisas. Ele só chega pra pedir isso, pra pedir aquilo. Eu quero uma festa assim, eu quero brinquedo tal. Mas nunca ele dá valor realmente pra presença. Você fala, mas não é possível, olha o excesso de dignidade dessa criança. Porque tem tudo, por isso que essa criança tá desse jeito. Mas o problema, nós fomos ensinando ao longo do tempo que coisas eram mais importantes do que presença. Então, e aí eu falo algo que eu demorei assim também para aprender. A gente só chega para Deus para pedir as coisas. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí nós somos esse tipo de filho, o filho interesseiro. O filho que não sabe ter gratidão no coração. O filho que não sabe falar assim, Deus, eu quero só sentir a tua presença. Não é eu querer ter isso, aquilo para poder tirar esse sentimento. Mas é o que a gente precisa de presença. Lá no início eu falei que a nossa falta... Quando criança, nós acabamos transferindo achando que é só de coisas materiais. Mas e a nossa falta também da presença, da atenção? E aí você começa a ensinar o seu filho, mesmo que ele tenha as coisas que você julga que seria necessário ele ter, porque, pro meu filho eu vou dar o melhor, você acaba esquecendo que para você dar esse tanto de coisa, você precisa de sobrecarregar de trabalho, de muita, para poder ter os recursos financeiros, para poder alimentar essa roda, e acaba ensinando seu filho a ser o quê? Um filho interesseiro. Quem quer ter um filho interesseiro? Eu encorajo vocês a serem mais conscientes, a pensarem mais nessa questão da elaboração das festas, da elaboração das escolhas mesmo de coisas que vão dar para os filhos e pensar muito mais em qual que é a base que vocês querem para eles, para quando chegar o momento eles entendam, essa base eu não posso tirar. Isso também é ensinar o filho a honrar o pai e mãe, porque as bases eles têm que aprender a respeitar. Eles honram as bases que os pais deram. E as regras eles vão poder quebrar. Algumas regras eles vão quebrar. Tipo assim, é uma regra normal todo mundo fazer festa assim. Não, eu não quero nem fazer festa. Eu prefiro fazer um passeio em família. Ele tá saindo, tá quebrando a regra cultural deste mundo. E tá vivendo a base que você deu ele familiar. É sobre isso, é sobre isso. Se fez sentido pra você, curta, comenta e compartilha. Compartilha este vídeo, faz chegar a outras pessoas. Muito obrigada por ter estado até aqui e até mais.